Tudo isso que a gente está ministrando aqui para você são coisas que a gente já busca viver e praticar. Talvez você esteja assim, tipo meio, né? Uau, quanta coisa, ou nossa, é assim. Queridos, tudo aquilo que foi dito até agora são coisas que são princípios que a gente tem vivido nesses 5 anos de igreja, e pela graça de Deus, foi o que o nosso discipulador, os nossos líderes nos ensinaram e nos trouxe até aqui. Eu queria ir encerrando agora esse momento. Temos mais 2 questões bem importantes, que seriam os critérios e funções de um guardião. Quero que você entenda algo agora. Até aqui, nós estamos falando de princípios bíblicos que todos, sem exceção, podem praticar. E você vai viver o espírito, a prática, a vida de um guardião. Mas, para nós aqui na Igreja Vida, o guardião também é uma figura que tem uma função. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós nunca damos uma função para alguém, ou melhor, damos um nome, um cargo, um rótulo para alguém, e depois ela passa a exercer. É sempre o contrário. Primeiro a pessoa exerce aquela função e depois ela é reconhecida. Foi assim comigo, queridos. Então, todo líder de célula, primeiro, age como líder de célula. Depois, então, ele é consagrado e chamado para ser líder de célula. Não é aquela coisa assim, queridos, não foi assim, Bruno, agora tu é pastor, e aí agora tu começa a ser pastor. Não, eu me construí pastor junto com a igreja. Todo líder de célula aqui, ele se constrói junto com a célula. Porque primeiro a gente e depois a gente reconhece. Amém? Deu para entender? Então, todos vão viver os princípios do guardião, mas vão ter pessoas que vão ter essa função no sentido de encargo, não é de cargo. Cargo é uma posição, encargo é uma responsabilidade. Então, alguns irmãos aqui vão ter essa responsabilidade, vamos dizer assim, formal de ser um guardião. E aí eles têm algumas funções. Então, toda a igreja pratica todos esses princípios e vai praticando, até que se torna tão prático que ele se torna um guardião oficial, vamos dizer assim. Deu para entender? Primeiro é a prática, depois vem a formalização da coisa, vamos dizer assim. Então, alguns critérios importantes para você ser um guardião desses formalizados, certo? Vamos lá entender? Primeira coisa, irmão, tem que ser nascido de novo. Se não nasceu de novo, não dá para ajudar ninguém, né? Tem que ser nascido de novo, tem que ser batizado nas águas, tem que ser uma pessoa batizada no Espírito Santo ou que esteja buscando por isso. Então tem que ser uma pessoa que está nesse processo de estar buscando o batismo com o Espírito Santo. Tá? Outra questão, tem que ser uma pessoa que tem bom testemunho na família, tá? Uma pessoa que tem bom testemunho no trabalho, nas finanças. Se tem dívida, tem que estar pagando dívida, não pode estar com o nome sujo aí na praça, porque não adianta a gente querer falar de amor, falar de Jesus e não cuidar da própria vida, não pagar as contas, dar mau testemunho, tem que estar com a vida em dia, não pode estar por aí, né, cheio de relacionamento atravessado, promíscuo, cheio de problema nesse sentido. Tem que resolver a vida para ter essa função oficial, ok? Todos podem e vão praticar os princípios, porque é amor e cuidado. Mas para você ter a função de guardião, tem esse processo, tá? Então tem que estar resolvendo essa questão. Tem que ser um discípulo de Jesus fiel no seu discipulado. Então, para ser um guardião, tem que estar em discipulado, tem que ter um discipulador, tá? Outra questão, ser um membro fiel da célula. Porque como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou sendo cuidado? Não tem como. Tem que ser uma pessoa fiel em participar dos cultos. Por quê? Porque se eu não participo da vida da igreja, como é que eu vou consolidar alguém? Como é que eu vou conseguir firmar alguém na igreja? Tem que ser uma pessoa fiel em participar da terça top. Por quê? Porque é na terça top que tem um treinamento para você ser um bom cuidador dos seus irmãos. É aqui o treinamento para o ministério. Tem que ser uma pessoa que já foi ministrada no material Primeiros Passos. Esse é um material que estamos formulando agora. Ele vai trocar o discipulado inicial que a gente tem. Nós vamos transicionar para um novo material. Mas a pessoa tem que ter sido ministrada. Por quê? Porque eu não posso ministrar algo que eu não recebi. É sempre assim. Eu não posso dar algo que eu não ganhei. Então, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não tenho um discipulador cuidando de mim? Como é que eu vou levar alguém para uma célula que eu não participo?
Então, primeiro eu recebo, depois eu compartilho. Tem que ter feito o treinamento do guardião. Então, vocês já fizeram. Glória a Deus. Show de bola. Amém? Até aqui tudo bem? Esses são os critérios. Mas tem coisas aí que eu ainda não tenho. Por que a gente coloca os critérios? Não é para eliminar. Tem gente que acha assim, não, os critérios são para eliminar. Eu não quero que o fulano venha, então eu boto aquele critério que ele não tem. Tem gente que faz isso. Eu não faço isso. Eu boto critério, a gente coloca critérios, por quê? Porque vai cuidar de uma vida de forma oficial. Eu vou pedir para a pessoa, cuida dessa família aqui para mim. É uma responsabilidade. Eu tenho que saber, como pastor, como está a vida daquela pessoa. Porque senão eu estou mandando lá uma pessoa que no fim vai mais atrapalhar do que ajudar. Né? Não é verdade? Então eu preciso treinar essa pessoa. E uma pessoa que já passou por todo esse trilho ali, pessoal, é uma pessoa que está tendo compromisso com Jesus. Ela está levando a sério. Então ela está crescendo. Ela não é perfeita. Ela tem erros, ela tem falhas, ela tem problemas, como todo mundo. Né? E como disse o Jader, realmente, quando ele perguntou para mim assim, mas eu não tenho vontade de visitar. Eu falei, às vezes eu também não tenho vontade. Mas mesmo assim eu vou. Às vezes a gente não tem vontade. Por quê? Porque são coisas que todo mundo está suscetível, tá? Agora, qual que é a função? Muito da função, ou seja, o que ele tem que fazer, já está dito em tudo que foi apresentado até aqui. Mas aqui está a parte oficial, vamos dizer assim. Manter contato constante com a pessoa, orar diariamente pela pessoa. Então vamos dizer que o irmão Leonel vai começar a cuidar agora de uma família. Vamos dar responsabilidade para ele cuidar de uma família. Então ele vai lá, ele vai manter contato, mandar mensagem, aí ele vai todos os dias orar por aquelas pessoas. Ele está levando a sério. É o primeiro passo do ministério. Ser um guardião oficial é o primeiro passo do ministério. Depois de ser um guardião, você se torna um discipulador. Ou seja, você só pode ser aquilo que você recebeu, mas aquilo que também você foi treinado para ser. Porque é uma responsabilidade cuidar, ter a responsabilidade, de novo, oficial de cuidar das pessoas. Outra coisa, a pessoa tem que ter disposição para ministrar aquela família. Então o irmão Leonel, ele vai pegar esse material de discipulado inicial, de guardião, que é os primeiros passos, e pelo menos 30 minutos ele tem que ter na semana para investir naquela família. Ir lá visitar, sentar na mesa, estudar a Bíblia junto, tirar as dúvidas, ajudar, ministrar. Né? Outra questão, manter o seu discipulador e líder de célula informados da situação espiritual da pessoa. Porque é o seguinte, meu irmão, quando eu peço para o irmão Leonel cuidar de uma família, ele está em treinamento. Só que é o seguinte, ele tem que prestar contas do que ele está fazendo, porque é assim que funciona, não é verdade? A pessoa tem que prestar contas. Ninguém está aí no ministério isolado fazendo o que quer. Porque eu não sou assim, eu presto contas de tudo. O meu discipulador sabe o nome de vocês. É claro que eu não fico falando da vida de vocês para ele, né? Coisas, não, eu falo das pessoas que estão conosco. Ele conhece. Por quê? Porque eu presto contas. Então volta e meia ele me pergunta, como é que está o irmão Leonel? O Leonel está bem? Eu falei, está bem, está lá, do mesmo jeito. Crescendo. Cresce do mesmo jeito? Bom, crescendo. Uma benção. Né? É assim. O meu discipulador, eu presto contas para ele. É importante entender o seguinte, o guardião, essa pessoa que vai fazer esse processo inicial de consolidação, ele vai cuidar num período de até 3 meses, tá? Então nada é para sempre. Então, ele, por exemplo, se o irmão Leonel recebeu uma família para cuidar, ele vai cuidar por 3 meses. Depois de 3 meses, acabou o período oficial de guardião com aquela família, ou com aquela pessoa. Depois desses 3 meses, se o irmão Leonel foi aprovado, fez um bom trabalho, foi fiel, realmente a vida dele está desenvolvendo, crescendo, ele cuidou muito bem daquela pessoa, ele pode se tornar o discipulador daquela pessoa. Caso ele ainda tenha coisas na vida dele para resolver, o que a gente faz? Ele encerra aquela missão que ele tem e a gente passa essa pessoa para um discipulador já preparado, que dá continuidade. Agora, essa questão toda é organizada com afinidade, conversando com as pessoas, nada é arbitrário, ninguém é obrigado a nada, ok, irmãos? Ninguém é obrigado a nada. O incentivo está sendo dado, mas ninguém é obrigado. Então, o discipulador, a pessoa pode se transformar num discipulador, porque foi treinado como um guardião, certo?
Ou então, essa pessoa vai ser colocada sob os cuidados de um discipulador. É muito importante que o guardião tenha essa característica de incentivar essa pessoa guardada a participar das células, do culto e integrar a pessoa aos outros irmãos. Então, por exemplo, se o irmão Leonel está guardando uma pessoa, ele já chega no culto, já se aproxima dela, já apresenta para outro, apresenta o Samuel, apresenta o Alexandre, apresenta o George. Entende? Tem uma ponte para gerar mais conexões. E daqui a pouquinho aquela pessoa nunca mais vai embora. Sabe por quê? Porque ela tem bons amigos. Ela tem pessoas que a amam, ela está se sentindo amada e cuidada. Amém? Você entendeu? Agora, isso aqui está pronto? Irmãos, isso é um entendimento, é a revelação que o Senhor tem nos dado. Nós queremos viver nisso. E nós estamos propondo aqui e desafiando você a se dedicar a entrar no ministério. E o começo é esse. O começo é esse, é cuidando de pessoas.